voltou lá e com a firmeza que não lhe era própria. Você sabe que eu atendi um casal que os filhos eram maiores, tinham 12, 13 anos. Você sabe o que um dos filhos disse para um pai que voltou fortalecido? Olhou para o pai e falou: você falou com a mamãe? Olha o que ele perguntou. Você falou com a mamãe? Tipo assim, teve uma outra mãe que era coitada. Não, aquela acho que não era banana. Ela era banana amassada. Ela era coitada, não tinha... Nossa! E aí esse marido foi tomando conta, mas só que ele trabalhava, ela passava o dia com os filhos, estava virado numa baderna. Aí agora ela ia para ele e se fortalecia às vezes. Mas às vezes ela tinha aprendido já. Pois os danadinhos perguntaram: eu sei que isso não é seu, você falou com o papai? Falava para ela. Às vezes ela falava, ela disse, e às vezes não falava. Ela falou: eles não acreditam em mim, porque eu passei a vida inteira cedendo e só o pai sendo firme. De quem que eu estou falando aqui? De filhos ou de pais? Eu estou falando de família, meu povo. Isso é família. Esse pai que está se controlando na educação do seu filho, ele está aprendendo como indivíduo. Está educando o filho? Está. Mas ele está aprendendo para si também. Esta mulher que se controlou, em vez de condená-lo, em vez de entrar e dizer: de jeito nenhum, não vai andar de bicicleta. Em vez de entrar, ela se controlou. Não posso falar, não é minha vez. Ela ficou quieta, ela dominou a si própria. Isso é um crescimento explosivo. E quando ela teve paciência para admitir que ele tem essa dificuldade, ir ao encontro dele e não de encontro a ele, ela fez perguntas. Enquanto fez perguntas para ele, ajudou na sua reflexão e ela também refletiu. Enquanto ela fazia perguntas para ele, ela ia exercendo um controle próprio, que não tinha antes exercido. Mas estava disponível já desde antes. Vocês percebem qual é o papel do terapeuta? Não é fazer o que você tem que fazer. É te ajudar a saber o que você deve fazer. Porque ontem nós aprendemos e hoje podemos repetir. Ninguém muda alguém. Vamos repetir? Ninguém muda alguém. Thank you. Quem muda? Só o próprio indivíduo. E quando eu disse ontem, nem Deus muda, alguns me olharam com um ar tão incrédulo, que eu me senti assim, enfrentando o juízo eterno, o juízo final. Não, Deus não muda. Se Deus pudesse mudar alguém sem a sua vontade, Ele salvava todos, porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todos sejam salvos. Foi isso que Ele falou? Não, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Ponto, já está a escolha. Pronto. E quem não quis crer, não vai ter. A salvação é poderosa para salvar o mundo inteiro. Trilhões, não bilhões, trilhões de pessoas. Mas serão salvos poucos, a Bíblia diz. Porque poucos são os que querem. Ok? Então deixa eu dar uma pausa neste aspecto, para que vocês possam entender que nós começamos com a declaração: o que nosso filhinho é o quê? Lorena, nosso filhinho é? Pecador. Essa joinha, Rodrigo? Linda, essa aqui. Não conhecia essa preciosa, mas é tão pecadorazinha, que é uma graça. É uma delícia esse neném, uma delícia de pecador. Não sei como é que a gente pode amar tanto pecadores como a gente ama nossos filhos. É uma joia. Eu quero que vocês reflitam comigo sobre esse aspecto. Olha só. Diego me irritou. É difícil de me irritar, mas eu estou usando, por isso que eu estou usando essa ilustração. Ela me Yara. Mas eu vou usar o Diego, que eu não exponho o Yara, fica melhor. Então, o Diego me irritou e veio dentro de mim um desejo de meter-lhe a mão na cara dele. Aí eu pensei: mas está todo mundo me olhando aqui, o que eles vão pensar de mim? O que eles vão... Ai, que coisa querida, Yara, viu que eu estou com calor? E assim, você é um doce de Jesus na minha vida. Olha, cuidou de mim. Que delícia. Muito bem. Então, quando eu olhei para o Diego e pensei, tive o desejo de meter a mão na cara, eu pensei: peraí, o povo todo está me olhando. O que eles vão pensar de mim? E eu quero manter a minha imagem com eles, Rodrigo, de que eu sou um cara vencedor. Tudo que eu falo, eu faço. Então, o que eu faço em relação ao Diego? Eu controlo
o impulso do momento, fico com a mesma raiva, ninguém está sabendo o que está dentro de mim, eu fico com a mesma raiva dele, só que eu não meto a mão na cara, porque eu estou preservando apenas a imagem social, que é diferente daquela imagem que eu estava falando, que é do caráter. Ok. O que é isso em todos nós? Isso é o desejo. Então grave isso comigo. O desejo é natural. Desejo? Ok. O desejo é natural. A vontade é opcional. A vontade é opcional. Ok. Toda vez que um desejo é executado, a minha vontade aprovou. Então vamos usar a mesma ilustração. Quando o Diego me irritou e eu tive o desejo de meter a mão na cara dele, a minha vontade me levou a frear o desejo. Mas eu poderia ter dito para mim o meu desejo: mete a mão mesmo, mostra para todo mundo que ele te irritou. E aí eu ia meter a mão na cara dele. O que aconteceu? Foi o desejo que me levou a dar um tapa na cara dele, sim ou não? Quando vocês param, o HD travou. Eu acho tão legal isso. Eu acho fora de série. Fora de série. Quando eu não dei, thank you, muitíssimo obrigado. Que água deliciosa. Que garçom, que diácono, o que eu chamo? Isso é ótimo. Pegadorzinho bom. Obrigado. Um abraço. É enorme. Ok. Muito bem. Quando o desejo tem a aprovação da vontade, você executa. Nunca você executará algo sem autorização da sua vontade. Então agora prestem atenção nisto. Desejo. O desejo é anseio, aspiração, cobiça, ambição. Gerados e estimulados pela inclinação, propensão ou tendência. Quem é que gera o meu desejo? A inclinação. Onde é que está a minha inclinação? No meu nascimento. Quando eu nasci, eu vim com a inclinação. Eu vim com a tendência. Que filhos vocês têm aí que tem uma tendência? Nosso filho, por exemplo, vou usar o nosso filho, para não usar o de ninguém. Nosso filho, o caçula, vieram duas meninas, depois ele veio para reinar no pedaço. Então, esse filho, ele é extremamente organizado. Os sapatinhos dele, ele tirava, pequenininho, tinha 2 aninhos. Ele tirava o sapatinho, os 2 pezinhos ficavam certinhos. Os brinquedos dele, todos eram guardados de maneira organizada. Mas assim, não só ordeirazinha assim. Ele colocava os mais velhos para cá e os mais novos para cá. Eu fui fazer a besteira quando eu dei para ele um carrinho, o primeiro carrinho com controle remoto, que eu dei com baterias. Na época eu usava pilhas, né? Eu falei: filho, a bateria não pode ficar por muito tempo no carrinho. Se você for usar em seguida, tudo bem. Se você for demorar, tira a bateria e guarda. Não deixe esses polos em contato. Ele era pequeno, tinha 5 aninhos. Falei: não deixe esses polos em contato. Mostrei as pontas. Põe as baterias uma do lado da outra, tá bom? Tá bom. Tadinho. Ele brincava, desligava, desmontava, tirava a bateria, pegou um pano por conta própria, tipo uma flanela, e enrolava uma bateria para encostar na outra. 4 aninhos. Enrolava uma para encostar na outra. E assim foi. Esse menino ficou adulto e aquele carrinho de controle remotos podia ser, doamos para outra criança como se tivesse sido comprado agora. Cuidou. Então agora você diz: que criança bem educada. Não fiz nada para ele ser assim. Ele nasceu com isso. O que é isso? Tendência. Aqui, ó. Tendência, propensão e inclinação. Isso veio com ele. As meninas não é que deixavam fora do lugar. Elas achavam um lugar fora do lugar para pôr fora do lugar. Era uma coisa impressionante. A diferença é muito grande. O que faz um pai que não tem instrução, que não está sabendo disso? Ela pega a régua e passa nas meninas para ser igual ao menino.
Mas as meninas não são iguais a ele. E a organização dele não é virtude. A organização dele, aliás, não é para ser aplaudida. Porque se você aplaudir o que é a tendência de uma criança, ela vai pensar que é virtude. E o orgulho de algo que ela ganhou de presente, que não foi desenvolvido por ela, vai subir para a cabeça e ela vai questionar e contestar os outros, como se os outros são inferiores a ela, porque ela tem, não. Você não tem porque adquiriu, você tem porque recebeu, veio pronto. Você não foi desenvolvido. Se você elogia aquele filho que tem uma característica, pontualidade, organização, qualquer coisa que é natural, isso não é virtude. Isso é dom. Isso é dom. Quem tem o dom é devedor. Qualquer dom. Quem tem o dom é devedor. Eu tenho o dom de organização, eu devo para toda a minha família esse dom. Eu tenho que ajudá-los na organização, porque para mim isso é natural. Eu olho um porta-malas, o que eu faço com o porta-malas? Para guardar uma mala, muita mala. Tinha 3 filhos e tinha um Fiat. Olha que coisa mais linda. Eu tinha um Fiat com 3 filhos. E eu colocava toda a bagagem naquele porta-malas, que é praticamente uma ameaça de porta-malas. Mas eu olhava todos eles no chão, olhava para dentro do porta-malas, e eu visualizava, antes de pôr os objetos, o espaço de cada um. E na hora de encaixar, era impressionante como que ela... A Yara, às vezes, para me ajudar, ela tentou iniciar e falou assim, eu não consigo, volta aqui você. Por exemplo, malas. Hoje a Yara faz melhor que eu, ela desenvolveu isso melhor que eu. Organiza as malas, aproveita bem os espaços. Mas isso é dom, isso não é virtude. Isso não é qualidade para ser aplaudida, para ser oferecida. Então vejam só, o desejo é gerado e estimulado pelas inclinações e propensões. Olha, gerado significa vem de lá, não é algo que você desenvolve. A inclinação vem com você quando nasce. A tendência vem com você quando nasce. Agora vontade. Vontade é a capacidade de escolha, de decisão, firmeza, ânimo. Isso é vontade. A vontade é uma capacidade de escolher, de decidir. Capacidade moral de praticar ou não um ato, em obediência a um impulso. Olha só, eu ia meter a mão na cara do pastor Diego. Impulso, em obediência a um impulso, meu marido me irritou. Vai se danar, seu tá. Isso é o quê? Impulso. Emotivos ditados pela razão. Então, na vontade, a razão assume o comando. E ela suprime, ela abafa o poder do desejo. Então vejam, a vontade é ditada pela razão. Agora vejam o que diz Ellen White. Gosto muito dessa escritora, no livro Mente, Caráter e Personalidade. Olha o que ela diz. A vontade é o poder que governa a natureza humana, tanto a sua quanto a do seu filho. Eu preciso ajudar o meu filho a exercer a vontade, porque é ela que domina as inclinações dele. A vontade é o poder que governa a natureza humana, pondo todas as outras faculdades sob sua direção. É um poder, tem que ser lembrado disso, ela é um poder. A vontade não é gosto, nem inclinação, mas é o poder que decide, que atua na pessoa. Deixa eu voltar, volta para mim, eu precipitei as coisas. Só esse último. A vontade não é gosto. O que mais? Nem inclinação. O que ela é? O poder que decide, que atua na pessoa para obedecer ou não à consciência moral. Desejo é o quê? Natural. A vontade intencional. Então, o que acontece quando uma pessoa tem as suas ações reprováveis? O que acontece? Todas as inclinações dela não foram reprovadas e a vontade aprovou e ela foi praticando. Esta é a ordem: inclinação, desejo ou impulso, vontade, decisão, escolha e ação. O que acontece aqui, passou por aqui.
Graças a Deus. E é neste ponto que eu estou chamando a atenção de vocês nesta manhã. No exercício da vontade. No controle da vontade. Nós viemos aqui por vontade. Talvez tenha algum marido aqui, eu olhei na cara de alguns ontem à noite, eu achei que eles vieram meio tipo, ou você vai, ou você vai. Ou então prometeram um presente, talvez ontem à noite, não sei. Então, alguns vieram, mas depois que ele está aqui, é pela vontade dele que ele faz ou não o que escutar. Então, ao voltarmos nós para o livro do Gênesis, nós vamos entender o que aconteceu após a desobediência de Adão e Eva. Assim que eles desobedeceram, Deus conversou com eles, cada um deu a sua resposta, devolveram toda a responsabilidade para Deus, quando na verdade era deles. E quando eles devolveram a responsabilidade para Deus, a situação deles não mudou, porque a responsabilidade era deles. No capítulo 3, voltem comigo por favor ao Gênesis. Nós temos o resultado dessa sentença. Deus foi dando uma sentença para cada um. No verso 15, ele está falando com a serpente. O verso 14 diz assim, falando com a serpente: então o Senhor Deus falou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais selváticos, entre todos os animais da terra. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Verso 15, preste atenção. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, no singular. Este, o descendente, te ferirá a cabeça, e tu, lhe, no descendente, ferirá o calcanhar. Voltem o texto no verso 15. Porém, inimizade entre você. Quem era o você? Quem é a pessoa, o sujeito dessa frase? Porém, inimizade entre você. Quem é o você? A serpente. Quem era a serpente? Vocês têm medo de falar o nome dele, né? Mas não tem medo de fazer o que ele manda. Quando ele dá sugestão, vocês escutam e fazem. Mas mencionar o nome dele, vocês têm medo. Entendi. Então, quem é o você? Que a Bíblia está mencionando o nome dele, que é a serpente. Quem é a serpente? É o diabo, é Satanás. Então, olha lá a frase. Porém, inimizade entre você. Quem? O diabo, Satanás. Entre você e a mulher. Quem é a mulher? Quem é a mulher aqui no Gênesis? Eva. É uma mulher de carne e osso, linda, maravilhosa. Nenhuma igual a ela. Nenhuma nasceu até hoje. A mais bonita de todas as mulheres. Era uma mulher de carne e osso. Então vamos voltar ao texto. Porém, inimizade entre você. Quem é você? Ok. Porém, inimizade entre você, Satanás, e a mulher. Que era a mulher? Que era Eva. Entre a sua descendência. Sua quem? O sua se refere a você. Quem era você? Se perderam, né? É muito legal quando vocês se perdem. Porque aí vocês começam a pensar. Até então estava, deixa ele falando aí, a gente vai andando com ele. Não, vamos pensar. Quem é o você? Eva. O sua se refere a você. Então lá, porém, olha só. Porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, Eva. Entre a sua descendência, descendência de quem? Da serpente. Sua. E o descendente dela, a mulher. Da mulher, esse texto só está falando de um descendente. Só um descendente, só um seria inimigo dela. Você não é inimigo de Satanás quando nasce. Você se torna porque escolhe não ser mais amigo. Porque no nascimento nossos filhos são amigos dele. No nascimento eu nasci amigo dele. No nascimento nós somos sementes da serpente. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e não têm mais o caráter de Deus. Adão e Eva tinham uma tendência natural para fazer a vontade de Deus. Eles eram puros como Jesus era puro. Essa é a grande diferença. Jesus não tinha